Boa tarde, Rio Grande do Sul! Você, meu convidado aí de casa. Os convidados daqui já estão no estúdio, é claro. Você já ouviu falar em neuroarquitetura? Pois é, no Band Mulher dessa quarta-feira, uma especialista explica como os ambientes da casa podem impactar no cérebro das pessoas, sem refletir, claro, na qualidade de vida. Cresce o número de jovens que abusam do consumo de bebidas alcoólicas. Saiba como reconhecer os sinais do vício, como fazer manutenção e a hora de trocar a prótese de silicone. E tem também, claro, a Karine Flores, que hoje está ao vivo com a gente. Boa tarde, Karine. Tava com saudade tua, viu? Tudo bem? Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Também estava com saudades. E olha, esse dia lindo aqui em Porto Alegre, temperaturas elevadas, bastante movimento aqui no centro. E eu estou aqui com uma entrevistada, a Olinda Lopes da Silva, é telespectadora do programa, inclusive. E a gente estava batendo um papo aqui, falando justamente sobre um dos assuntos do teu programa, que fala sobre essa questão de ambientes da casa, as cores. Quero saber de ti, Olinda, como é que é a tua casa, que cores tu prefere? Boa tarde. Boa tarde. Meu apartamento é todo branco. E os móveis são sob medida em tons claros, porque eu acho que dá os móveis claros, o branco, dá um ar de leveza, de limpeza. Eu adoro. E com relação à iluminação, quais são as suas preferências? Muita luz, muito claro. Eu gosto de bastante luz. Na sala tem um lustre com 6 lâmpadas, é para clarear bastante. Realmente, as escolhas são para a pessoa se sentir bem, né? No teu apartamento, tu quer se sentir bem. Lógico, é como eu te falei, é assim que eu gosto, né? Então, é tudo branco, os móveis são sob medida em tons claros também. Para mim, como eu já te falei, é um ar de limpeza, de clareia tudo e fica tudo muito legal, eu adoro. Muito obrigada, Olinda. Bom, eu volto aí contigo, Regina, que certamente as cores, a questão do ambiente vai ser um dos teus tópicos. Sem dúvida nenhuma, viu, Karine? Obrigada. E já agradecendo aqui a presença também do Dr. Carlos Renato, do Dr. Cláudio, que daqui a pouco a gente vai falar com eles. Mas eu quero começar falando justamente sobre esse assunto aí da Karine. E claro que se você aí de casa quiser participar, pode e deve pelo nosso WhatsApp, 992241220. Com a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário. Eu estou aqui com a Priscila Benck, né, que é arquiteta especialista em neuroarquitetura. Isso tudo que a gente ouviu lá, a Karine conversar, né, com a entrevistada, realmente influencia na vida da gente? A pessoa tem que gostar, do ambiente que ela está? E como influencia, Regina, viu? Porque com certeza hoje a gente tem já estudos e a neuroarquitetura ou neurociência aplicada à arquitetura é um desses estudos que já comprova e consegue de fato mensurar como que um ambiente físico, seja como ela falou, sobre as cores ou a iluminação, como que tudo isso está reagindo no nosso corpo. Então, de que forma que a gente percebe essas influências externas, isso entra no nosso cérebro, consequentemente isso nos traz sensações, um comportamento diferente. Quer dizer que a gente, por exemplo, pode ter se mudado para uma casa que já estava decorada, vamos supor, e chegar à conclusão de que não está se sentindo bem lá dentro, que tem uma energia ruim ou alguma coisa está errada? É exatamente isso. Às vezes a gente nem percebe, né? Tem alguma coisa aqui que está incomodando, não sei bem o que que é. É justamente esse impacto do ambiente nas pessoas. Por isso que, assim como a pessoa respondeu ali, a gente precisa personalizar as coisas. A gente precisa entender como é esse ser humano, qual é a expectativa dele, qual é a relação com a cor que ele tem, né? Quais são as referências que ele puxa. E isso não tem nada a ver com o Feng Shui, né? Porque muita gente vai dizer, mas tem a ver com a harmonização dos móveis e tal. São técnicas diferentes. São técnicas diferentes. Neurociência aplicada à arquitetura, na verdade, é a união de duas ciências. Neurociência com arquitetura, não é uma nova ciência, é a união de duas. Então, quando a gente junta neurocientistas com arquitetos, para de fato fazer pesquisas neurocientíficas, colocando as pessoas em ressonância magnética, entendendo que áreas do cérebro são ativadas quando a gente enxerga uma determinada cor, tudo isso são respostas fisiológicas do nosso corpo, né? Como e a gente não está nem falando só de você aí de casa, do seu sofá de casa, mas também da empresa, né? O consultório dos doutores, enfim, que geralmente é branco, né? Mas até porque tem uma linguagem, tem um objetivo. Mas e na empresa? Quer dizer, eu também tenho que me preocupar com isso? Tem problemas que podem até trazer outros problemas de doenças até? Exatamente. Porque onde é que são os lugares onde a gente passa mais tempo hoje, né? Ou é em casa ou é no escritório. A gente perde a noção do tempo dentro do escritório. Então isso também vai impactar nas pessoas. E quando a gente fala de empresa, a gente está falando de produtividade, né? Então qualquer investimento no ambiente, ele tem que retornar isso para a empresa. Então criar-se e pensar num ambiente de fato estratégico que vai ajudar as pessoas a trabalharem melhor, isso pode ser um
super benefício daqui a pouco para uma empresa que precisa aumentar a produtividade. Mas isso não quer dizer que o ambiente tenha que ser chique, estiloso, glamouroso, porque nem todo mundo se adapta, né? Nem todo mundo se adapta. Não adianta pegar esses modismos aí e querer replicar. Tem que ter coerência, tem que ser coerente e tem que ser humano. De fato, olhar para as pessoas que trabalham ali e montar um ambiente que favoreça as necessidades delas. Aqui, por exemplo, até a gente então tem que ver. Uma televisão, tu achas que esse ambiente tem a ver comigo, não? Ó, tem, olha, estamos todos em harmonia aqui, né? É verdade, né? E a gente também, claro, que faz isso acontecer, né? E é bem isso, eu acho que influencia também na harmonia das pessoas no ambiente, né? Com certeza. O estado emocional delas, o comportamento que elas vão ter dentro desse ambiente e às vezes é inconsciente, Regina. É muito interessante isso. Às vezes esse impacto acontece sem a pessoa se dar conta. Ela vai estar mais bem disposta, mais feliz. De alguma forma esse ambiente está ajudando nisso. Plantas, por exemplo, são importantes sempre nas casas, nas empresas. Plantas, natureza, madeira, são esses elementos naturais e tem pesquisas que já comprovam, neurocientíficas mesmo, o impacto que isso tem na gente e o quanto favorece o bem-estar. Então, somos seres humanos, a gente veio da natureza, né? Então, se a gente rompe isso e fica tanto tempo, dizem que a gente passa até 90% da nossa vida dentro de ambientes construídos, a gente precisa trazer um pouquinho da natureza para dentro para, de fato, conseguir ter esse aconchego. E se falava muito de que a cor tem a ver, por exemplo, que não se deve usar a cor vermelha, vamos supor, no quarto, porque tem a ver com a pessoa não dormir bem, enfim. Hoje se usa muito em escritórios, por exemplo, o preto, o cinza escuro. Isso influencia ou não? Influencia, sim. Todas as cores também têm esse impacto na gente. O que vai variar? As pessoas, qual é a relação das pessoas com essas cores. Então, existem pesquisas neurocientíficas gerais que a gente pode ter como base, como você falou, vermelho, laranja, amarelo, são cores que nos agitam mais, né? Então, a gente precisa cuidar onde que nós vamos colocar isso. Bom, é uma sala de reuniões que tu quer que as pessoas participem e tenham ideias, daqui a pouco pode ser interessante. Agora, sempre avaliar para aquele perfil de pessoas, será que é a melhor cor mesmo? Tem a coisa do quartinho de bebê, porque bebê, por exemplo, às vezes a gente ouve muito a mãe, né, e o pai dizerem, ele não dorme direito, ele chora muito. Isso pode influenciar no bebê? Também pode sim. Justamente porque essas cores que agitam mais, né, estão tendo esse impacto fisiológico, atingem áreas do cérebro que nos deixam mais predispostos a estar mais agitado, assim como outras cores, que são cores mais tranquilas, que vão nos relaxar mais, tons de azul e verde. De uma forma geral, a gente pode associar com tons que nos relaxam mais e para um quarto, seja de uma criança ou do adulto mesmo, pode ser mais indicado. Ela falou ali também da iluminação, que ela gosta de tudo muito claro, muito iluminado. A gente tem uma iluminação indireta, né? Mas isso também pode, por exemplo, influenciar muito ou até prejudicar? É, porque a luz também tem cor, na verdade, né? Então faz diferença você botar uma iluminação mais branca, que vai dar aquela sensação mais fria, ou aquela luz amareladinha, que a gente quase associa à cor do pôr do sol, né? Que é super saudável pra gente, porque é uma cor que vai relaxar, que vai produzir hormônios do cérebro que vão te dar esse relaxamento. Então, assim, na hora de colocar a luz na sua casa, a gente sempre procura indicar, assim, áreas onde você tem que relaxar, trabalhar com cores de luz mais amareladas, né? Temperatura de cor mais alta. Que a gente tem mesmo hoje mais também, eu acho, amareladas, né? Bom, claro que tu vai ficar aqui com a gente, esse assunto volta daqui a pouquinho. Quero voltar lá com a Karine Flores para ver o que ela tem agora pra gente lá. Olha, Regina, agora eu estou com a Cleonice, que ela é de Teresina, está morando há 10 meses aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que em breve tu vai falar também, que é sobre cirurgia plástica. Cleonice, tem alguma cirurgia que tu já pensou, assim, que gostaria de fazer? Com certeza. Barriga, tirar a barriga. Acha que, assim, a grande parte das pessoas sempre tem alguma coisinha que gostaria de mudar? Com certeza, toda mulher tem sempre uma coisinha. Ou colocar o peito, outra é bumbum, outra é tirar um pouco do peito, outra é a barriga, né? Outra é o nariz. Todos têm. Nunca ninguém é conformado. Bom, Regina, essa é a opinião aqui. Pelas pessoas que eu conversei no centro, muita gente também tem um desejo de mudar alguma coisa, às vezes fica na dúvida, né? E acho que por isso que é tão importante a gente conversar com um especialista para entender o que a mulher precisa levar em consideração antes de fazer a cirurgia, né? Se realmente ela deve fazer, o que ela precisa avaliar para ver se é realmente isso que ela quer para não se arrepender depois. Então, eu tenho várias curiosidades nesse sentido, assim, o que é o principal que a mulher pode levar em consideração? E falando aí sobre um tema que tu vai falar logo, que é a questão do silicone, né? Eu tenho dúvida, qual é a quantidade, né? Qual o tamanho? Às vezes as mulheres querem demais, mas como é que o especialista avalia isso para ser o tamanho certo para aquele tipo de corpo?
Já vamos perguntar aqui, Karine Flores, tá? Para o doutor Carlos Renato. Tudo bom, Tudo doutor bem, Carlos? boa tarde. É cirurgião plástico. A gente viu ali, e realmente se fala muito das mulheres, mas eu acho que hoje os homens também estão com essa coisa de querer modificar, querer ficar melhor, querer ficar mais bonito. Cada vez mais. Né? Mas isso que a Karine perguntou, que a gente vai falar aqui da questão da manutenção e da troca de prótese de silicone. Isso que ela perguntou, quer dizer, como é que a gente avalia essa questão do tamanho da prótese? O tamanho é uma coisa interessante, assim, cirurgia plástica a gente sempre tem alguns parâmetros que a gente tenta seguir para estabelecer mais ou menos o que é mais harmônico para aquele corpo. Ela, no caso, por exemplo, ela é bem magrinha. Exatamente. Pequena, Teoricamente, né? no corpo dela, um tamanho um pouquinho menor já vai fazer Um diferença, efeito já bom. vai ter um efeito, uma visualização O grande. que seria esse tamanho menor para a gente saber até quantos mililitros? De 300 para baixo, a gente considera uma prótese que não é muito grande. Uhum. As próteses entre 150 e 250 a gente considera de tamanho pequeno. De 250 a 350, tamanhos médios. E acima de 350 são próteses grandes. E a gente muitas mulheres já aconteceu de chegarem no seu consultório e dizer, não, eu quero uma pequena e tal, não sei o quê. E depois querer trocar para uma maior? Isso aí acontece bastante, tá? Muitas vezes... Se apaixonam. Muitas mulheres, às vezes, gostam daquele efeito. Aquele efeito, às vezes, tem uma repercussão enorme na vida delas. E, às vezes, gera aquela curiosidade, assim, poxa, mas como seria um pouquinho maior? Será que vai agradar mais? Será... E é a troca mais comum. Aumentar um pouquinho é a troca mais comum. O inverso geralmente não acontece. É o principal motivo de troca de prótese, não é por problemas de prótese, é por modificação do desejo da mulher em querer modificar o tamanho, na maioria dos casos para mais. Agora o senhor falou da questão de não é por ter problema, quer dizer, qual é a durabilidade normalmente de uma prótese? A prótese de mama, as próteses mais antigas, né, se chegou um momento que era consenso que deveria ser trocado a cada 10 anos. Tá? Não era uma coisa obrigatória, mas era um consenso, era uma recomendação que os especialistas davam, porque estatisticamente em 10 anos o percentual de próteses que apresentava algum tipo de problema era grande. Então, assim, tudo que começa a ficar estatisticamente mais significativo, a gente traça um parâmetro para todo mundo. Então todo mundo vai trocar porque em 10 anos 30% das mulheres apresentam algum probleminha nas próteses. Tá? À medida que a qualidade das próteses, principalmente da superfície que envolve as próteses, foi melhorando, essa taxa de problemas na prótese foi diminuindo muito. Mas então só precisa haver uma troca quando há um problema. Exatamente. Hoje o consenso é esse. A gente vai observando. Até porque assim, a mulher que tem prótese, normalmente ela faz mais exames, ela se examina mais, ela vai mais ao ginecologista, vai mais ao mastologista. Então, assim, a gente tem como orientar para trocar só naqueles casos que é necessário. Onde a gente nota que tem alguma coisinha aparecendo, algum probleminha, alguma coisa. Isso pode partir tanto da ginecologista, da mastologista, quanto do próprio cirurgião plástico que está fazendo uma reunião, uma revisão anual de rotina. Então, assim, a gente vai avaliando hoje em dia, caso a caso. Não tem mais, assim, uma diretriz, assim, em tanto tempo tem que trocar. Não é como se fosse um freio de carro, por exemplo. Quando chegou em tantos quilômetros tem que trocar, não interessa o que aconteça, se ele estiver bom ou não. Na prótese, hoje em dia, a gente está sendo um pouquinho mais conservador e observar qual caso precisa. Porque é muito comum mulheres chegarem a 15, 20 anos de prótese. Hoje em dia tem muitas mulheres com 15, 20 anos de prótese, onde está tudo ok. A ginecologista está satisfeita com os exames e aí não há uma necessidade imperiosa assim, de troca. E como é feita essa troca? Quer dizer, é colocado no mesmo... a abertura é a mesma, não é feita outra para se colocar? Nos casos que a gente chama de troca simples, simplesmente vai retirar uma prótese e colocar outra, se aproveita a mesma cicatriz, se mantém a prótese no mesmo lugar, se ela está em cima do músculo vai ficar em cima, se ela está embaixo vai continuar embaixo. A gente chama de uma troca simples. O procedimento é muito tranquilo, porque o espaço já existe para a prótese. Então, assim, a gente só tira uma e coloca a outra. Fecha aquele quartozinho pequenininho onde a prótese está. Que hoje, claro, é bem pequenininho mesmo. Em algumas situações, entre a colocação e a troca, a mulher engravidou, engordou, emagreceu, teve alguma alteração na mama, precisou mexer na mama por algum motivo, teve um nódulo. Aí a gente pode mudar um pouquinho o plano. Mudar para uma maior, uma menor, tirar um pouco de pele, não tirar pele, trocar a prótese de cima para baixo do músculo. caso Fazer é um caso, uma reavaliação. Cada caso é um caso, Exatamente. a gente daqui a pouco volta nesse assunto. Quero voltar lá com a minha amiga Karine Flores. Oi, Karine. Ela está conversando lá com as pessoas, para ver se ela traz informações para a gente, porque a gente já vai trocar de assunto, mas os assuntos permanecem aqui no programa, claro, em todos os blocos, né? Tirando, claro, o doutor Cláudio, que tem um compromisso, depois no final vai embora, né?
mas já vai falar com a gente também. A Karine Flores está preparada aí, Karine? Oi. Oi, Regina. Sei que daqui a pouco tu vai falar sobre festas, carnaval, bebidas. E para muita gente aqui no centro de Porto Alegre, festa, carnaval, feriado combina com bebida. Eu tô aqui com esse moço que estava me contando qual é a tua preferência assim na hora das festas. Normalmente é tomar algumas bebidas, né? Alguns preferem cerveja, eu prefiro mais vodka mesmo. E acha que no carnaval assim as pessoas acabam bebendo mais do que normalmente? Lógico, no carnaval nós comemoramos. Já aconteceu algum caso assim, que te chamou a atenção de algum amigo, algum conhecido que exagerou demais, acabou não curtindo a festa porque bebeu muito? Não, na verdade, mas pelo contrário, né? Ele se divertiu tanto e acabou bebendo. Foi o contrário. Foi o contrário. E tu já planejou aí teu carnaval? Já sabe o que vai fazer? Eu vou tentar seguir a vida. Agora que já chegou 2019, né? Tem que começar a vida agora, né? Tô começando a fazer curso, achar algum jeito de conseguir dinheiro, ajudando a família. Seguir em frente. E tem os planos pro carnaval? Bom, estou pensando em convidar uns amigos e beber vodka. Olha aí. Pois é, Regina, aqui as pessoas são unânimes, hein? Elas falam que realmente carnaval, festa, tem que ter bebida. Qual a opinião aí de vocês no estúdio, que eu sei que vão falar sério sobre esse assunto? Pois é, Karine, exatamente. Ele leva muito na brincadeira isso aí, doutor Cláudio. Mas tem esse problema, na verdade, de ligar o álcool ou as drogas ilícitas à comemoração, à festa? Bom, a gente até com bom humor aí, o nosso entrevistado ali trouxe essas questões. Tem os aspectos culturais, tem os aspectos que envolvem, por exemplo, a questão do carnaval, tem essa celebração coletiva. A grande diferença é o seguinte, é que parece que muitas vezes a pessoa cria a ideia que ela só vai poder celebrar e comemorar se estiver intoxicada. Isso é uma falácia. Ao mesmo tempo que se fala assim, parece, doutor, mas todo mundo bebe, também é uma falácia. O grupo de bebedores tende a se associar. Então, no grupo daquelas pessoas que são bebedoras ou abusadoras, eles se integram mais, como qualquer grupo que se identifica. O que nós temos, a grande preocupação, é que vem havendo uma incidência muito grande do uso e do abuso de álcool em jovens adolescentes, até pré-adolescentes. Por que essa é a nossa grande preocupação? Porque as pessoas nessa etapa da vida estão ainda com o cérebro em formação. A maturidade do nosso sistema nervoso central ao redor de 21 anos, 22, né? Então matemático ao redor disso. Então tu já tem a indução de uma droga psicoativa intensa, como é o álcool, que é uma droga lícita, que está nas esquinas, e aqui no nosso país, apesar de todas as legislação de não ser permitida a venda de álcool, a gente sabe que é facilmente atingível, né? Temos aí, o rapaz ali falou de vodka, né? Mas outras drogas, por exemplo, a cachaça, que é uma droga popular, ela é mais, 1 litro de cachaça é mais barato que 1 litro de leite. Então, o que facilita populações carentes economicamente a ter um acesso muito fácil com isso aí. E o senhor falou da vodka e da cachaça. Os destilados seriam piores ou, na verdade, a cerveja em si já é um problema? Não, os destilados é porque tem uma concentração de álcool maior. Então, com um volume menor, já gera uma grande intoxicação. Enquanto a cerveja, que é um fermentado, ele tem uma concentração de álcool menor, necessita um volume maior de uso. Mas, se fizer o somatório, vai depender da concentração de álcool ingerida, né, pelo volume que se faz. E associado a isso, o álcool é uma porta de entrada muito significativa para as drogas ilícitas. Porque vem no ritual de passagem dos adolescentes, dos jovens, tem muito a questão da curiosidade, da aprovação, e aí são fisgados pelas drogas ilícitas. O álcool, a gente tem uma terminologia que a gente diz assim, ele é o solvente do superego. O que quer dizer isso? Ele dilui a censura das pessoas, as noções de risco, né? Então, jovens, não precisa ser só jovens, todos nós, quando intoxicados, perde a história do dirigir, né? Perde a noção do risco, se envolvem em situações... As reações da intoxicação alcoólica, elas são muito variadas, né? Tem pessoas que ficam violentas, outras ficam sedutoras, outras ficam chatas. E uma coisa que eu acho que você falou de trânsito, a gente tem que desmistificar, quando a pessoa diz assim, mas eu dirijo até melhor.
quando eu estou alcoolizado. Isso é impossível. Não, isso cientificamente é super comprovado que até um nível de concentração de álcool bem baixo já altera os reflexos, a capacidade de reação. Isso tem inúmeros testes já comprovados. E aí o que a gente se preocupa sempre? Porque esse ambiente comemorativo de celebração, parece que se associa muitas vezes à ideia que tem que haver uma intoxicação. A diversão seria, porque a gente não fala um combate específico do uso do álcool, mas sim do abuso. E jovens, adolescentes, eles não têm um cérebro ainda capacitado a receber a agressão do álcool. Porque como droga psicoativa, ele tem um efeito. O álcool, por definição, é um depressor do sistema nervoso central. Então ele gera uma série de alterações do comportamento, do humor, do pensamento, que vão impactar na vida do sujeito. O que a gente cada vez se preocupa, quer dizer, nós não podemos dizer que um jovem lá que fez um abuso no carnaval vai desenvolver uma doença que a gente chama de alcoolismo, né? Que é uma doença, é um processo. Pois é, mas esse vício ele pode começar, por exemplo, num jovem que experimentou com os amigos ou com a família, enfim? A gente só pode garantir que uma pessoa não vai desenvolver alcoolismo se ele nunca fizer uso. Qualquer outra pessoa que fizer uso, ele entra na margem de risco. Se a pessoa tem histórico familiar de abusadores ou com história de doença já instalada, pais, tios, enfim, outros membros da família, aumenta a predisposição genética. Mas mesmo aquele que não tem a predisposição genética, ele entra numa faixa de risco. Evidentemente que nós temos um grande número de pessoas que faz uso de álcool e não são abusadores. Eles conseguem... Qual é a diferença da pessoa que não tem essa doença instalada? Eu posso chegar, tá um calor danado aqui, vamos ali fora, vou tomar uma cervejinha, tomo um copo de cerveja, uma latinha que seja, bom, tá bem, é isso aí que eu vou conseguir. A pessoa que tem instalado, ela perde essa capacidade de se autoimpor um limite. Na medida que aciona o gatilho, que é o primeiro gole, ele vai bebendo até se intoxicar, enfim. Claro, eu vou só chamar a Karine Flores, que ela me parece que tem uma pergunta de lá, uma dúvida. E, aliás, eu quero avisar vocês, telespectadores, tem uma pessoa que liga pra cá. Não tem como ligar, porque a gente não tem como atender, tá bom? E aí acaba atrapalhando que a gente consiga ler, né, as outras perguntas. Então, por favor, não liguem, mandem a pergunta por escrito. Oi, Karine. Oi, Regina, eu estou aqui com o Dalvan, de 18 anos. Ele não costuma curtir tanto carnaval, mas bebe socialmente com os amigos, quando vai a uma festa, quando eles estão juntos. O que tu prefere beber? Eu prefiro sempre beber, na maioria das vezes, vodka com energético, que é o famoso kit, né? Que a gurizada curte também. E cerveja, é o que eu mais bebo. Qual foi a primeira vez, assim, que tu experimentou uma bebida alcoólica? Tinha uns 13, 14 anos, assim. Eu tomei uma cerveja e... Como todo mundo, a maioria achou ruim, daí eu achei ruim também. Mas hoje em dia, desce tranquilo, é bom curtir de vez em quando, né? Já viu algum amigo assim que acabou exagerando e não conseguiu aproveitar a festa ou porque bebeu demais? Muitas vezes, que é o famoso PT, né? A gurizada bebe demais, daí dá o PT, a gente tem que carregar para casa, ajudar a levar, começa a vomitar. E a gente às vezes leva no reganho, mas às vezes é chato, né? Mas é o famoso PT, muitas vezes acontece assim. E a minha pergunta, justamente aproveitando isso, Regina, é saber em que momento esse amigo precisa de ajuda, está exagerando demais, que momento faz parte disso da juventude, da adolescência, como é que a gente consegue perceber essa diferença? Então, doutor? Eu acho que um grande instrumento é o que estás fazendo aqui. A psicoeducação é contínua, não termina nunca, porque as gerações vão se modificando e o álcool está inserido na nossa cultura há milênios, né? Ele acompanha. Os abusadores, terá sempre um grupo de abusadores, terá um grupo que amplia o seu risco. Ali o rapaz falou início do uso do álcool com 13 anos, o que não é incomum, né? Acaba surgindo muitas vezes. Tem culturas, a própria cultura italiana nossa aqui inserida, que às vezes modificou um pouco na própria, já desenvolviam, tinha cultura até de molhar o bico do nenê no vinho para fazer uma provação inicial, então já começava em contato, então essas pessoas ficavam mais suscetíveis, porque a tolerância ao álcool, o cérebro, começou muito precocemente.
né? Então, e esses fatores culturais aí, os jovens utilizam também muito o abuso, o álcool, para desinibição na aproximação dos rapazes, das meninas. A velha história de criar coragem. Criar coragem, né? Fazendo coragem. Assim. Então... Doutor Cláudio, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, voltamos a falar em neuroarquitetura também. Prótese de silicone, tem várias perguntas aqui, tá bom? A gente vai pro intervalo e tem mais Band Mulher, você fica aí com a gente. Voltamos ao vivo com o Band Mulher e claro que você aí de casa está perguntando bastante. Muito obrigada, viu, pela sua participação desde já. Muitos também elogiando aqui os assuntos que a gente está tratando e é isso mesmo, né? Esse é o nosso papel aqui, trazer informação. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, boa tarde, eu tenho uma amiga que fez radioterapia, ela ficou com cicatrizes, está pretendendo colocar silicone. Qual seria o procedimento para esta colocação? Porque a mama diminuiu bastante. A situação com radioterapia, normalmente junto com a radioterapia, teve em algum grau uma ressecção, uma retirada de algum pedaço da mama, ou toda ela, mas pelo jeito parece ser só um pedaço, tá? Ela fez radioterapia porque teve um câncer de mama, normalmente se tira um pedaço, tem que depender que tamanho foi esse pedaço, mas o procedimento fica um pouquinho mais delicado, tá? Mas tem como. Se a mama estiver em boas condições, principalmente na pele, tá? A gente tem como ver mais ou menos se o dano da radioterapia foi mais intenso ou menos intenso na pele. Ela pode simplesmente colocar uma prótese e às vezes em algum momento colocar uma prótese e fazer uma que a gente chama de simetrização. Deixar a mama do outro lado, a mama que não foi mexida, deixar as duas parecidas, tá? Normalmente a gente faz isso no mesmo momento. Mas na maioria dos casos que fez radioterapia é porque não foi retirada toda a mama e a gente consegue colocar uma prótese e adequar o tamanho que ela quiser, o tamanho que ficar mais adequado. Priscila, teve um comentário aqui de uma moça que disse o seguinte, que ela sente muito a energia quando chega em casa. Ela não disse se é positiva ou negativa, né? Mas acredito até que possa ser negativa, porque eu acho que é uma queixa, né? Será que com o que a gente tem em casa, a gente consegue realmente mudar isso? O primeiro passo é a gente tomar consciência de que esse ambiente está nos impactando, né? Então, realmente, entrar em casa e parar e entender o que está me passando isso. Olhar para esses elementos que a gente falou, para as cores, para a luz, às vezes os ruídos, né? Tem coisa que a gente não enxerga e que também nos impacta. Então, a gente está falando da experiência completa, é o som, às vezes é o cheiro do lugar que traz uma referência que não é tão bacana. Então, assim, parar e tomar consciência, olhando para esse ambiente, o que pode estar me impactando. E daí, Regina, a tua pergunta, né, às vezes é com pequenas mudanças, a gente já consegue mudar realmente o clima daquele ambiente. É muito coisas muito pequenas, tem que consultar e tem que ver, né? A gente vai para mais um intervalinho, toma sua aguinha aí, que eu vou tomar minha aguinha aqui e a gente já retorna. A polícia registrou uma redução no número de denúncias de violência contra a mulher, mas o número de feminicídios só aumenta. Vamos ouvir relatos de amor e medo, superados pela coragem de denunciar. Ele me ameaçou de morte, que se eu desse queixa dele, ele ia me matar. Ele veio com uma faca, me encheu de socos, me empurrões, só que quando ele veio com a faca, eu me defendi com as minhas mãos. Medo da morte, medo do que pode acontecer com os meus filhos. Minha vida virou um inferno. Virou um inferno, porque ele me ameaça, ele me bate, ele me xinga toda hora. Estou aqui na DEA, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher na capital. Só em 2018, 17 mulheres foram mortas pelos maridos. O amor no piscar de olhos pode se transformar em ódio. Por isso, é importante ter coragem e denunciar. Muitas vezes, se a mulher já denuncia na agressão verbal, né, nós não chegamos nas vias de fato, não chegamos na lesão corporal e evitamos um feminicídio. Nunca tive coragem de denunciar, eu já apanhei várias vezes, já fui ameaçada, dessa vez eu chego, tanto que eu vou dar parte e vou tentar a minha vida em outro lugar. Olha, ele é um bom marido, ele é um bom pai, mas quando ele bebe, quando ele usa droga, ele se torna agressivo. E aí, muitas vezes a gente se perguntava, bom, mas então o álcool e a droga são os causadores, né, dessa violência? Não, são os facilitadores. Quem ama não mata.
Enquanto aumenta o número de feminicídios, a Polícia Civil registra uma queda na quantidade de denúncias. Entre os principais motivos está o medo. Medo de que, como ele falou aqui, ele não precisa fazer, ele pode pedir para alguém fazer. Várias outras mulheres anteriores dele sempre me falaram que ele era de agredir. Eu achei que comigo não ia acontecer nada. As mulheres têm que romper o silêncio. É um ciclo de violência em que o nosso papel, muitas vezes, num balcão de uma delegacia, é empoderar essa mulher. É fazer o registro de ocorrência, é sim punir esses agressores, buscar representar por prisões preventivas, afastar o agressor do lar, mas é muito mais do que isso. O nosso papel também é empoderar essa mulher para que ela rompa esse ciclo de violência. Eu não quero mais isso pra mim. Que horror isso, né, gente? Quando é que vai terminar? Tem duas perguntas já para o Dr. Carlos aqui. Uma é um homem, né, que diz que tem, assim, a mama aumentada, que ele gostaria, que ele tem vergonha, não usa nem, não fica sem camiseta e tal. Como ele faria, né, se ele pode fazer também. E outra pergunta dizendo que a irmã retirou as duas mamas, né, com câncer, se é possível fazer prótese nas duas. Com relação à mama no homem, por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem, mas o homem também tem mama. É uma mama atrófica, então ele praticamente não tem mama, mas tem um resquício de mama. Em algumas situações, o aumento de peso, uso de determinados medicamentos, uso de anabolizantes, a maioria, o mais comum é por aumento de peso. A mama se desenvolve, ela aumenta o volume e gera um desconforto, né, um constrangimento, principalmente quando o homem tira a camiseta, tá? É uma cirurgia simples, tá? É bem mais simples do que as plásticas da mulher. Do que as pessoas pensam, tá? claro. É tranquilo. A recuperação é muito boa, a cirurgia é fácil de fazer, o resultado é muito bom, praticamente não tem cicatriz, fica um resquício de cicatriz ao redor do mamilo, é tranquilo de fazer. O resultado é muito bom, os homens ficam muito satisfeitos com o resultado. E quanto a essa moça que disse que a irmã retirou, se é possível colocar prótese nas duas mamas? Quando retira as duas mamas, normalmente é uma cirurgia mais radical. É uma cirurgia que deve ser colocado silicone nas duas mamas e normalmente são feitos em 2 tempos. Primeiro a gente coloca uma prótese inflável, que não é definitiva, e depois que a pele atinge um certo volume, a gente substitui essa prótese inflável por uma definitiva toda cheia de silicone. É um procedimento bastante realizado também, satisfação imensa. Bom, Priscila, a coisa da cor eu acho que pegou, todo mundo falando. Tem essa mesma moça que fez a pergunta das mamas, pergunta sobre a casa dela é toda branca, ela diz que para ela dá tranquilidade. Quer dizer, se para ela tá bom é isso, e a cor branca no geral? Bom, a gente sempre associa as cores, né? É engraçado isso. Desde que a gente nasce, a gente desenha lá o céu azul, a arvorezinha verde, né? Então a gente sempre traz referência sobre as cores. De repente, para ela, o branco traz uma boa referência. Que nem a entrevistada anterior que falou, me lembra limpeza, né? Esse ar, então me sinto bem. Então, assim, depende da referência que a pessoa tem sobre a cor. Pode ser que alguém lembre daqui a pouco uma área de saúde, um hospital, que daqui a pouco teve uma experiência que não foi tão legal. Então, para esses casos, a gente costuma dar uma trabalhada, né? Vai para colorido. Exato. Vai para colorido. E sempre procurar humanizar, né? Acho que é isso que a gente fala. Gente, agradeço demais a presença de vocês aqui. Claro que a participação de você é de casa, que sempre nos ajuda, tá bom? Ó, beijinho, amanhã tem mais Band Mulher.